A maior dúvida sobre gestão financeira que o empresário tem e que me perguntam toda hora, com certeza é essa. Qual é a diferença de caixa versus competência? Só que ninguém pergunta assim. O que que pergunta? Lucas, eu nunca consegui entender por que que na minha DRE acontece tal coisa. Eu nunca consegui entender por que que o meu fluxo de caixa acontece tal coisa. Eu olho para a DRE e o dinheiro não está na minha conta. O que que aconteceu? Todas essas dúvidas vão ser tiradas agora, através do entendimento, que muitas vezes parece confuso, que é regime de caixa versus regime de competência. Então vamos lá, empresário, vamos entender isso de uma vez por todas. E a aplicação prática dentro do seu negócio também. Porque não adianta a gente não está numa faculdade aqui de conceito. A gente quer aplicação prática, a gente quer entender como usar isso dentro da empresa. Muita gente tem dúvidas sobre os relatórios de gestão financeira. Aquela sensação que eu olho para um relatório e ele não me diz nada. A minha empresa não está ali. Eu não estou conseguindo enxergar o que está acontecendo na minha empresa além daqueles números, né? Então, essa sensação é extremamente comum e a gente tira muito essas dúvidas do empresário ao longo aí do tempo, com os nossos clientes e outras pessoas também. Vamos lá. O que você precisa entender para nunca mais se confundir dentro de um relatório de finanças? Você precisa entender a diferença entre o regime de caixa e o regime de competência. Qual é o conceito, então, do regime de caixa? Regime de caixa, a gente está falando de dinheiro entrando, dinheiro saindo. Tudo que é registrado nos relatórios que estão em regime de caixa estão com dinheiro saindo, dinheiro entrando, dinheiro saindo. Então, sempre dinheiro entrando, dinheiro saindo, dinheiro entrando, dinheiro saindo. Esse é o regime de caixa. Ele registra no momento que o dinheiro entra, registra no momento que o dinheiro sai. Já o regime de competência, não importa, né, qual é o conceito de competência. Ele vai ser registrado quando ocorrer um fato de venda, um fato de compra, um fato de gasto. E não necessariamente, como eu ia dizendo, não importa se o dinheiro entrou ou saiu. Então, no regime de competência, não importa se o dinheiro entrou ou se o dinheiro já saiu da empresa. Importa se ocorreu um fato de venda, se ocorreu um fato de compra, se ocorreu um fato que gerou um gasto futuro ali, que gerou uma saída futura de dinheiro. Então, ocorreu uma venda hoje de 10 mil reais, mas meu cliente só vai me pagar daqui a 30 dias, ok? Ele é registrado no regime de competência, não é registrado no regime de caixa. Então, regime de caixa, dinheiro entrando, dinheiro saindo. Regime de competência, fatos acontecendo. Ocorreu um fato de venda, um fato de compra, um fato que vai gerar um gasto ali no futuro. Perfeito? Então, entendido essas duas competências, esses dois regimes, né, caixa e competência, agora você começa a olhar para os seus relatórios financeiros de uma forma a entender: este relatório está em regime de caixa ou este relatório está em regime de competência, para que você entenda o que ele quer dizer. Então, o relatório de fluxo de caixa, ele está em regime de caixa. Ele está te falando que o dinheiro entrou ou que o dinheiro saiu em determinadas categorias ali. Então, na hora que você olhar para qualquer relatório chamado fluxo de caixa ou qualquer relatório que esteja em regime de caixa, você já vai saber agora que ele está falando o dinheiro efetivamente entrou, o dinheiro efetivamente saiu e ele tem sim que bater exatamente com a sua conta bancária. Caso ele não bata exatamente com a sua conta bancária, provavelmente você tem uma falha de controle dentro da sua empresa e aí você precisa melhorar essa parte de controle, de processos, de software e etc. Então, regime de caixa gera o relatório de fluxo de caixa. Efetivamente o dinheiro saiu, efetivamente o dinheiro entrou, está tudo registrado ali e você tem um resultado que se chama geração de caixa. Quanto que eu gerei de caixa no meu mês, né? Qual foi o meu resultado de caixa no mês? Vamos agora para outra parte. Quando você olhar para uma DRE, ela vai estar em regime de competência. Então, qualquer relatório, seja ela DRE ou qualquer outro relatório que esteja escrito, né, que foi gerado pelo regime de competência, você vai interpretá-lo com o seguinte parâmetro, com a seguinte ideia: houve fatos que geraram vendas e houve fatos que geraram gastos ali. Não necessariamente o dinheiro entrou,
não necessariamente o dinheiro saiu. Então, quando eu olho para a minha DRE, vai estar lá, na primeira parte dela, o quanto eu vendi, não necessariamente o quanto eu recebi. Depois, o quanto eu gerei de fatos que geram gastos, não necessariamente o que eu paguei. Então, quando você olhar para a DRE, o intuito dela é que você tenha uma visão do que os fatos aconteceram. E por que é importante olhar, já que o dinheiro não entrou e o dinheiro não saiu? Porque ali está uma grande visão de eficiência na sua empresa, porque você vendeu, comprou, gastou, mas existem os prazos de pagamento, os prazos de recebimentos. Então, a ideia do regime de competência é você colocar isso isoladamente no que aconteceu no mês, independente se você dá 30 dias de prazo, 60 dias de prazo, se seu fornecedor trabalha com 30, 90, 60. Então, independente disso, você vai ter uma visão de eficiência da sua empresa. Tudo que está sendo vendido, tudo que está sendo comprado, todos os fatos de gastos que estão sendo gerados ali dentro. Então, é importantíssimo que você tenha essas duas visões. Recapitulando, então, acho que ficou bem claro, mas vamos recapitular os principais pontos para que você guarde na memória essa importante informação para visualizar seu financeiro de uma melhor forma. Regime de caixa, dinheiro entrando, dinheiro saindo. Regime de competência, fatos de venda ocorrendo, fatos de compra, fatos de gastos ocorrendo. O primeiro gera o relatório de fluxo de caixa e ele vai bater com a sua conta bancária. O segundo gera a famosa DRE e você vai ter uma ótima visão de eficiência dentro da sua empresa, dentro desse relatório. Lucas, preciso saber dos dois? Com certeza. Para que você seja um bom gestor dentro da sua empresa, você precisa ter conhecimento desses dois. Combinado? Perfeito, pessoal? Então, aproveite, se inscreva aqui no canal para receber mais conteúdos como esse. Deixa seu like, deixa seu comentário, sua dúvida que a gente vai responder você. Claro, compartilha com aquele amigo empresário que ainda não entendeu muito bem ou tem alguma dificuldade de ler um relatório financeiro. Fico por aqui, muito obrigado.